Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Amendoim e Prosa. Eu sou Juliana Pertilli e, como você sabe, o nosso bate-papo aqui é igualzinho amendoim, não dá para parar no primeiro. Por isso, a gente traz agora para você mais um episódio do Amendoim e Prosa. Como você sabe, aqui é o lugar para celebrar a cultura, os sabores e as raízes de quem vive o amendoim com alma e tradição. Cada encontro a gente conecta os saberes do campo, da ciência e o mercado também, mostrando para você como esse grão tão especial é muito mais do que um alimento. E sim, é identidade, é sustento e também inovação. Quem divide comigo a bancada aqui, como sempre, é ele, cheio de experiência, conhecimento, Luiz Antônio Viseu. É uma honra estar com você mais uma vez. O Viseu é gerente de relações institucionais na Indústrias Colombo. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Juliana. Olá a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Hoje, no Amendoim em Prosa, nós vamos falar de um tema muito importante, que é o marketing institucional, o marketing da nossa cadeia produtiva, do nosso amendoim. Vamos falar como é que estão avançando essas ações, o que nós temos como desafio, o que podemos trazer de outros países. Vamos dar uma geral sobre a questão do marketing institucional. Um tema extremamente importante e necessário agora para o agro e especialmente para o setor de amendoim. Para falar sobre esse assunto, a nossa prosa de hoje é com ele, que é produtor de amendoim, consultor de mercado e é uma figura que tem se destacado muito pela paixão e o trabalho incansável na promoção da cultura do amendoim. Você já deve ter visto ele no Amendoim Brasil, ele fundou essa página justamente com esse intuito. Seja muito bem-vindo, Helder Lambert. Olá, Juliana, prazer tudo bem? Recebê-la. Prazer é todo meu. Prazer, Viseu, estar aqui com vocês também. Fico muito contente com o convite e estamos aqui para falar um pouco sobre o marketing do amendoim. Extremamente necessário, né, Viseu? Então, Helder, eu conheci seu pai em 2012, no primeiro Peanut Tour que nós fizemos para os Estados Unidos. Então, eu conheci ele como produtor, ele já tinha, na época, boas ideias em relação à cadeia produtiva. Sim. E depois, então, eu vim a te conhecer, viajamos, né? Tivemos oportunidade de viajar juntos e percebi logo em você esse viés seu para a área de marketing, as suas ideias e aquilo que você pensa. Conta aí pra gente como você chegou no amendoim, o que te trouxe até aqui. Bom, na verdade, eu ajudava meu pai ali no campo, né? Às vezes, de vez em quando. Comecei a fazer a faculdade de engenharia civil, mas acabei sendo puxado aí pro amendoim. A gente fala quando tem um mosquitinho do amendoim que pica a gente, né? Não tem como voltar atrás. E acabei começando a ajudá-lo no campo, ajudá-lo na pecuária, acabei sendo puxado aí pro amendoim, para a produção de amendoim, me apaixonando cada vez mais e comecei a sentir alguns incômodos quando olhava para a cultura, como, por exemplo, a falta de informação, né? Eu queria estudar mais sobre a cultura do amendoim, ter mais informação e o acesso era muito difícil. E quando eu comecei a olhar mais para a cultura, eu percebi que a promoção e a propaganda da cultura, a qualidade daquele alimento era muito grande. E quantas pessoas sabiam disso era muito pouco. Então isso começou a me incomodar e eu comecei a querer mexer, entender melhor sobre o benefício do amendoim, como é que a gente poderia trabalhar em cima disso e acabei fundando o Amendoim Brasil para trazer mais conhecimento aí para toda a cadeia produtiva do amendoim, que hoje, graças a Deus, vem sendo... fico muito feliz da página como está hoje. E continua produzindo, né? Exatamente, a gente continua produzindo. Você fundou Amendoim Brasil. Isso. E lá, com certeza, muita gente descobriu, olha como a gente precisa do marketing em todos os setores, especialmente dentro da cadeia do amendoim. Muita gente descobriu lá na sua página que amendoim não dá em árvore, não é uma trepadeira. Como que é o pé de amendoim, entre aspas, dizendo assim? A gente fala, o amendoim ele vem do tupi, né? Que é manduí, que significa enterrado. Então, o amendoim, a origem da palavra do amendoim já significa que ele é um fruto enterrado. Então, o amendoim dá debaixo da terra. E eu acho que o meu objetivo com a página foi exatamente esse. Tanto que a minha primeira publicação é a origem do amendoim, de onde veio o amendoim, né? Da América do Sul, como é que ela chegou até a América do Norte, foi para a África, para a Europa. E realmente a origem do amendoim é brasileira, é tupi, né? São os indígenas que espalharam esse fruto. Então, assim...
Criei a página em 2018, né, com o objetivo de difundir informação, contar a história do amendoim, como é que o consumo dos Estados Unidos funciona, como é que o consumo do Brasil funciona, né? E a gente vem buscando trazer mais informação cada vez mais para o setor da cadeia produtiva do amendoim, né? Eu falo que a minha página ela é voltada para os produtores, para as indústrias, para cerealistas, que é para promover o conhecimento para a gente difundir cada vez mais. Ô Viseu, eu acho que o ideal da informação sobre amendoim, né, em vários setores também assim, quem tem que fazer isso é quem está vivendo isso no dia a dia. O que é interessante do Amendoim Brasil, né, como vocês já fizeram algumas tarefas, algumas missões juntos também em outros países, é isso, né? Quem está vivendo essa rotina, vivendo esse dia a dia, passa uma informação mais fiel, né, Viseu? Exatamente. O setor como um todo, né? Todos os elos têm que contribuir na elaboração desse marketing institucional. Nós estamos agora, Helder, num momento crucial. De 2013, 2014 para cá, as exportações começaram a crescer, se expandiram, consequentemente a área plantada e a produção, e chega um momento em que a gente tem que gerar mercado por produto, né, que a gente está produzindo. E o marketing aí é crucial. Então, eu queria que você desse aí a sua opinião de como a gente deve atuar nessa criação de novos mercados, tanto interno quanto lá fora. Se a gente olhar para a história da comunicação do amendoim no Brasil, se a gente olhar para a Abicabe, o Jaime teve aqui recentemente, a gente vê que ações foram feitas. A gente tem, se eu não me engano, é Maria Amendoim, o nome da propaganda que existia da Abicabe antigamente. E a gente vê aí nos últimos 3 anos a Abicabe atuando muito forte na comunicação do amendoim, né? Fazendo a Semana Brasileira do Amendoim, trazendo as figuras políticas para entender melhor do amendoim, questões de seguro de amendoim que a gente precisa fortalecer. Então eu vejo a Abicabe investindo cada vez mais na comunicação do amendoim. A Abex vindo aí com as propostas de amendoim na merenda escolar. Eu acho isso muito importante. Fantástico, isso é fantástico. Eu acho isso muito importante. Até porque, como eu tive nos Estados Unidos recentemente, a gente esteve junto lá, uma coisa que eu busquei muito entender como é que eles se estruturaram, qual que é o momento agora dos Estados Unidos com o amendoim. E eles têm um consumo alto, né? Se você pegar o Brasil aí, o Jaime trouxe recentemente, é um consumo de 1,5 quilos por habitante ano. Há uns 3 anos atrás a gente estava em 1,2, 1,3, então a gente está tendo uma crescente. A gente está vivendo hoje o que a gente chama de boom das pastas, né? É o mundo fitness, tá cada vez buscando mais consumir amendoim. E eu vi lá que nos Estados Unidos, qual que é o momento hoje? O momento hoje é que eles têm um consumo forte, em torno aí de 5 quilos por habitante ano, e eles estão preocupados com que isso se mantenha. Então, qual que é o pensamento deles hoje? Eles falam, olha, para a gente manter o consumo de amendoim aqui nos Estados Unidos, a gente tem que começar da base. A gente tem que mostrar para as crianças nas escolas o benefício de consumir amendoim e a tradição de consumir amendoim desde criança, para que nos próximos 10, 20, 30 anos a gente mantenha o consumo. O caminho, né? Acaba se tornando cultural, coisa Exato. que a gente aqui faz com temas que às vezes não são tão necessários assim para a estruturação, Exato. até como ser humano, né? Comer bem, escolher o que vai Exato. comer, e isso ser apresentado nas escolas é uma forma fantástica. Exato. E se a gente tivesse, assim, falando de um produto difícil de fazer propaganda dele, era uma coisa, mas a gente está falando do amendoim. Versátil. Exato. Acho que vocês ainda vão ter um podcast sobre a nutrição do amendoim. Sim. Eu estou muito ansioso para ver esse podcast. Sim. E eu acho que quando você olha para o amendoim como um alimento, eu chamo de amendoim um super alimento. Porque se você vê os benefícios desse produto, é algo incrível. Se você comparar com outras nuts, é algo incrível. Algo que às vezes me incomoda muito no amendoim posicionado no Brasil é quando você vai no mercado, você olha na prateleira lá das nuts, você vê ali as castanhas, entre outras nuts, são muito boas também, mas você não vê o amendoim ali. Você vê o amendoim perto de um feijão, perto do milho. Só que a qualidade nutricional do amendoim, ela é comparável à das castanhas. Sim. Então, hoje, as pessoas entram no mercado e falam, nossa, o amendoim tá caro aqui dentro. Só que se você botar ele do lado de uma castanha e ver um potinho de 200 gramas e o preço do potinho contra 1 quilo de amendoim... Falta fazer esse comparativo, né? Falta fazer esse comparativo. Então, o posicionamento hoje do amendoim nos mercados, eu acredito que é algo que a gente possa melhorar, né? A gente tem a Abicabe fazendo trabalhos, a Abex fazendo trabalhos, mas eu acho que se a gente trouxer essa consciência de que
nós, como produtores, como cerealistas, como indústrias, a gente precisa investir no consumo, eu acho que isso pode melhorar muito. Por quê? Como o Viseu disse, nós estamos passando aí em problemas internacionais, né? Conflitos internacionais. Isso afeta muito a exportação. Depender demais da exportação não é saudável para o mercado brasileiro de amendoim, né? Nós estamos vendo aí uma diminuição forte para a próxima safra da produção. E isso também não é saudável para as indústrias no próximo ano. Então, quando a gente tem um mercado interno forte, isso dá segurança para o nosso setor, né? Há uns 3, 4 anos atrás, os Estados Unidos, que tem um consumo muito sólido, sofreu uma retaliação da Europa lá de 20 e poucos % e o amendoim estava junto. Então, o que os americanos fizeram? Eles sentaram em cima do amendoim deles e consumiram, porque o consumo interno deles é muito forte, né? Então, assim, qual seria o benefício do Brasil também ter um consumo interno? Tem um estudo recente do Itaú, se eu não me engano, que o amendoim, se tivesse um consumo médio mundial hoje de 4,5 kg por habitante, toda a safra brasileira era para mercado interno. Então, assim, a capacidade do Brasil em extensão territorial é muito grande para a gente aumentar esse consumo. Então, se a gente conseguir aumentar, a gente vai puxar uma cadeia inteira, desde o produtor, a cerealista, as indústrias. Então, precisando de mais amendoim, os produtores precisam produzir mais amendoim, as indústrias precisam de mais amendoim, vão pagar melhor ao produtor. Então, eu acho que o consumo de amendoim, promover o consumo interno de amendoim, é um benefício para a cadeia toda. Por isso que eu gosto de trazer essa consciência de vamos investir no consumo, vamos investir na propaganda, assim como os americanos fazem, assim como a Argentina vem fazendo. Então, eu acho isso muito importante para a nossa cadeia. Por isso que a gente já criou o Amendoim em Prosa, né, Viseu? Com essa intenção de valorizar mais o amendoim brasileiro. Ele falou uma coisa muito bacana. O que os americanos fizeram quando a coisa ficou ruim? Sentaram em cima do amendoim deles e vamos consumir. É nosso, nós sabemos como é feito e tudo. Aqui a gente precisa muito aprender isso ainda, valorizar o que é nosso, né? Exatamente. Nós tivemos lá nos Estados Unidos e pudemos observar como a cadeia é organizada e como eles trabalham de maneira muito forte o marketing institucional que acaba promovendo o consumo do amendoim. O que você viu lá que a gente pode começar a aplicar aqui, que a gente não faz? Que exemplos você pode trazer? Olha, eu acho que assim, isso foi muito interessante de ver, porque quando eu cheguei lá, eu vi uma cadeia muito organizada, né? Um setor extremamente organizado, as indústrias, os produtores têm a própria associação deles, onde eles contribuem centavos por quilo, por tonelada, e os próprios produtores investem em marketing e propaganda. E é muito forte a propaganda que eles fazem. São parceiros. Exato, eles fazem propagandas em carros da NASCAR, em parcerias com a Coca-Cola, parcerias com empresas grandes, eles levam amendoim para bancos. Eventos esportivos, principalmente. Tem tudo a ver, né? Exatamente. Só que o interessante dos Estados Unidos é que eles começaram a fazer marketing em cerca de 1908, 1910, onde uma empresa americana criou o Mr. Peanut. Não sei se vocês já viram ele. Já. Ele é um mascote lá do Super Bowl. Que esse personagem foi criado para promover o consumo de amendoim. E hoje ele é um ícone nos Estados Unidos. Só que se a gente olhar, fazem 100 anos que os Estados Unidos investe em comunicação e marketing do amendoim lá. O senhor amendoim de lá já tem 100 anos, já tem 100 anos. Por que o pessoal tem essa questão aqui de repelir um pouco a questão do marketing quando a gente fala da produção rural, da produção lá no campo? É um pensamento mais conservador? O que a gente vê, Viseu, é que esse menino resolveu levantar uma bandeira que é uma super missão, né? Mudar um pouco o pensamento, né? Aquela coisa cultural. Não, eu tô aqui na roça, eu já tô fazendo o que tem que fazer e pronto, acabou. Mas não adianta botar o ovo e não gritar. Exato. Né? Trazendo bem para o agro mesmo, tem que botar o ovo e gritar, anunciar, contar que fez. Exato. Como é que você vê isso? Olha, na verdade, a gente fala que é uma visão de drone que você tem que ter sobre as coisas. Quando eu estava lá no campo, eu via que o amendoim precisava de mais demanda. E não só de exportação, a exportação é extremamente importante. Nosso amendoim, ele tem muita qualidade. Hoje, quando você fala sobre um amendoim, você fala sobre um selo ABICAB, você fala sobre uma capacidade de autorregulação do setor muito grande. A qualidade do amendoim brasileiro hoje é espetacular. Então, hoje você vê outros países que também produzem amendoim, tem uma qualidade também boa, mas a brasileira, o Viseu sabe disso, ele viaja o mundo também,
ele sabe que a qualidade do amendoim brasileiro é diferenciada. Mas o que falta é o marketing, é o posicionamento do amendoim. Mas ali, quando a gente fala sobre a minha visão, é uma visão de drone que a gente fala, eu estava ali no campo e eu falava, a gente precisa gerar mais demanda, né? E aí eu comecei a criar a página, comecei a falar sobre amendoim, ficava lá criando textos ali no meu tempo livre, na hora do almoço. E meu pai também é produtor há quase 20 anos, né? Ele falava assim para mim, por que você está fazendo isso? Por que você está... Vamos focar falar da roça. Eu falei, pai... Você viu nele mesmo esse pensamento, né? Exatamente. Dentro de casa. Exatamente. Eu falei assim, pai, se eu ajudar a promover a cultura, o consumo do amendoim, é uma cadeia. Por isso que a gente chama de cadeia produtiva do amendoim, né? O que puxa essa cadeia? É o consumo. Se o amendoim não precisar ser consumido, não tem por que plantar ele. Então, se a gente mover o consumo para frente, todo o resto vai se desenvolver bem, né? Então, se eu promover Consuma Mais Amendoim, que eu falo que é o Coma Mais Amendoim, é uma campanha que eu criei em 2021 e levo até hoje, que é a campanha Coma Mais Amendoim, mostrando os benefícios do consumo do amendoim. Tem o adesivo que hoje a gente tem aqui, o Coma Mais Mani, que é o argentino, a gente tem o Eat More Peanuts, que é nos Estados Unidos, e o Coma Mais Amendoim, que é brasileiro. Acho que no teu carro deve ter colado, né? Tem, lógico. A Juliana é o próximo carro que vai ter o adesivo colado. Já me coloquei na fila já. Então, assim, com o objetivo de promover, porque que eu acho? A gente precisa trazer a consciência primeiro para o setor, primeiro para os produtores, para as indústrias cerealistas, que a gente precisa aumentar o consumo. Começa em casa o dever. Começa em casa. Fazer o dever de casa. Exatamente. Primeiro. Porque não adianta nada a gente sair falando amendoim é bom, sendo que a gente não sabe exatamente quais são os benefícios, a gente mesmo não promove o nosso produto, né? Então, a campanha Coma Mais Amendoim nasceu com esse propósito. Começar a focar no setor para trazer essa consciência do consumo de amendoim, né? O produtor tem que ter orgulho de falar, o meu produto é muito bom, a qualidade do amendoim que eu produzo traz inúmeras qualidades para a saúde e benefícios para a saúde, né? Então, a campanha Mais Amendoim hoje está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Argentina, com esse propósito. Consumir mais amendoim no mundo inteiro, né? Então, acho que se a gente puxa essa cadeia, isso é benefício no campo, para a cerealista, para a indústria, acho que para todo mundo. Não tem porquê. Eu acho que o investimento na comunicação e no marketing do amendoim é um investimento que ajuda todo mundo. Muito bom, né? Por isso o Amendoim Prosa está aqui, né? De porta aberta. Exato. Exatamente. Nós precisamos incrementar o marketing institucional. Sim. Unir, né, os elos da cadeia. Qual que seriam os primeiros passos para a gente começar a trabalhar isso de forma como cadeia produtiva? Eu acho que primeiro a gente conseguir se organizar, se unir, né? Isso eu falo, hoje a gente tem a Bex, a gente tem a Bicab, mas a gente precisa de uma união mais geral do setor. E a partir do momento que a gente se une, a gente precisa primeiro, eu acho que é o principal, a gente mostrar a qualidade do nosso produto. Mostrar a qualidade das indústrias, do produto, da segurança alimentar, acho muito importante falar sobre isso, quando a gente fala de marketing do amendoim, porque geralmente quando você faz alguma postagem sobre o consumo de amendoim, muitas pessoas têm um pensamento antigo, conservador, falando, não, o amendoim ele tem muitas microtoxinas, mas a questão é que hoje a indústria do amendoim, ela é tão profissional, existem vários selos, várias conformidades que as indústrias têm que trabalhar, até mesmo o produtor sabe que se ele não colher aquele amendoim em qualidade, arrancar aquele amendoim em qualidade, secar aquele amendoim em qualidade, é ruim para ele, vai doer no bolso dele. Então esse cuidado com as microtoxinas começa desde o campo. E depois do campo, quando chega na cerealista, nas indústrias, só fica mais rígido. Então, a segurança alimentar hoje do Brasil é muito forte. Então, começar mostrando que o amendoim é um produto muito seguro, que a questão das microtoxinas é muito bem trabalhada hoje no setor, eu acho que é o primeiro passo, para a gente primeiro mostrar a qualidade do nosso produto. E depois a gente falar dos benefícios e aí começar a brigar de frente ali junto com as nuts, né? Falar, olha, nosso amendoim é espetacular. É um produto mais barato, é um produto que traz tantos benefícios quanto e você só precisa de um punhadinho por dia ali. Por que, né, Viseu, valorizar tanto o que vem de fora, né? E valorizar pouco o que a gente tem aqui dentro. Exato. Você falando da questão da qualidade, nós gravamos inclusive um episódio só sobre qualidade e hoje a gente vê o quanto isso é
rigoroso e que tem muita informação, né, Viseu? Você pode citar aí pelo menos 2 endereços eletrônicos para as pessoas fazerem uma busca, o consumidor final e quem queira aprender sobre amendoim e saber questões de rastreabilidade, controle de qualidade, o selo que tem que ter na embalagem do amendoim que você vai consumir, né, Viseu? Isso é muito sério hoje, né? É o site, né, da Anvisa Sim. e do MAPA, que controlam a qualidade ao longo da cadeia. Exatamente. Então, nós temos muitas oportunidades de marketing. Nós vimos lá nos Estados Unidos, a gente cita os Estados Unidos primeiro porque a gente conhece. Sim. Segundo porque eles estão muito avançados. Sim. E a gente tem muito a aprender. Exato. É que os recursos lá vêm do produtor, boa parte. Há uma contribuição Sim. governamental, mas o grosso dos recursos para fazer essa promoção vem do produtor. Exato. Como poderia ser aqui no Brasil? O que você acha que seria uma fonte para nós aqui de recursos para poder aplicar? Obviamente, porque quando a gente fala de fazer promoção ou qualquer ação que a gente for fazer, a gente também fala de dinheiro. Precisa de investimento para isso. Por isso que eu falo primeiro passo é a organização. Quando a gente fala de organização, a gente toca nesse assunto aí de como arrecadar para fazer isso. Isso aí tem que ser feito por meio de uma associação de produtores, por meio de uma ABEX, né? Que realmente receba os produtores, onde haja uma parceria entre os produtores e o setor de indústrias e cerealistas, para que se arrecade de ambos os lados e seja uma parte destinada para a comunicação e para o marketing. E aí sim a gente começar a estudar onde a gente pode... Quais são as teclas que a gente tem que bater, né? Porque quando a gente fala de consumo de amendoim, eu acho que a gente está falando aqui de uma coisa que é comer amendoim. Só que o amendoim, ele tem tantas utilidades que quando a gente fala de marketing de amendoim, a gente tem que falar de tudo, né? Hoje o amendoim, ele é aproveitado desde a casca até sua poeira. Ah, Viseu, sabe o que eu vou fazer aqui? Nós vamos aproveitar que ele está especialista em marketing para falar daquele produto que nós somos apaixonados, que é o óleo de amendoim. A gente tem sempre discutido isso, o quanto o óleo de amendoim é saudável. Mas para ele voltar a fazer parte das famílias, das mesas, né? E do mercado mesmo em si, com o consumo, a gente precisa de um bom marketing para isso. Então a gente quer aproveitar você aqui para trazer uma luz aí para a gente. O que você acha que pode ser feito nessa questão do óleo de amendoim, o marketing, os primeiros passos ali, uma forma mais agressiva de trazer isso de volta? Assim, vamos dizer, eu não sou especialista nutricional no óleo de amendoim, mas pelo que eu venho estudando do óleo de amendoim, ele é mais benéfico quando você quer cozinhar a altas temperaturas, né? Então, por que hoje o óleo do amendoim, ele vem voltando aos poucos? Primeiro que hoje ele é um óleo mais caro, né? Por conta da pouca quantidade e pouca demanda, mas conforme as pessoas começarem a verem essa necessidade, os benefícios do óleo de amendoim, mais empresas começam a produzir óleo, esse óleo começa a ser mais barato para se colocar em casa, né? Eu, por exemplo, eu sempre, quando passo nas regiões onde hoje já existem produtos empresas que fazem o óleo de amendoim para colocar no mercado interno. Eu sempre passo, levo uma caixa e distribuo para minha família. E falo, olha, aqui é obrigatório cozinhar só com óleo de amendoim, né? Lá mais em casa, saúde para mesa. Mais saúde. Porque você consegue cozinhar a temperaturas mais altas. O sabor, o palatável da cozinha com óleo do amendoim é muito diferente dos outros óleos, né? Então, assim, é um produto que só traz benefício. Se você pegar a China hoje, que tem um consumo aí de 14 quilos por habitante ano, é muito grande, né? Quando a gente compara com o Brasil, 1,5. Então, são quase aí 12 vezes mais. Mas por quê? Porque eles usam muito na culinária o óleo. O óleo é muito benéfico. Eles veem esse benefício. E eles fritam muito, né? Eles fritam muito. Então, consegue cozinhar a maiores temperaturas, dá mais qualidade pro alimento deles. Frita muito e às vezes tem mais saúde que o brasileiro que fica toda hora aí. Né? A qualidade do óleo da amendoim, ela é comparada ao óleo de soja, de milho, qualquer outro tipo de óleo vegetal, a qualidade é muito superior para a saúde humana. E nós vamos falar disso num podcast especial sobre o óleo de amendoim. Um episódio só para o óleo. Então, assim, a gente fala... O que sai do amendoim? A casca do amendoim. Hoje ela está sendo usada em confinamentos como fibra, né, como volumoso da dieta do animal. A gente tem o farelo de amendoim, que sai da extração do óleo, muito usado como proteína animal nos confinamentos. Você tem proteína para aves também, o farelo de amendoim. Você tem o próprio produto do amendoim, que hoje, quando a gente está falando de consumo, a gente fala de snacks, pasta, doce. Mas
Uma coisa que eu sempre gostei muito quando eu estudei a história do amendoim nos Estados Unidos é um pesquisador que chama George Washington Carver. Eu sou fã número 1 desse cara, acho que você já ouviu falar dele. Quando você vai nos museus de amendoim lá nos Estados Unidos, você vê muito sobre ele. Ele é um ex-escravo, né? Ele nasceu escravo e logo pequeno já ocorreu a abolição ali. E ele foi bancado ali pelo antigo senhor dele a todos os estudos, porque ele era muito, muito interessado. Então ele começou a estudar sobre amendoim desde o início, porque eram lavouras de amendoim lá nos Estados Unidos. E ele se tornou um gigante pesquisador de amendoim americano. Ele criou um livro que até hoje eu não consegui encontrar, que chama 300 Utilidades do Amendoim. Então ele desenvolveu shampoos, remédios, uma infinidade. E você ia achando que é só o ovinho de amendoim japonês Exato. e a paçoquinha, que até hoje é a minha preferida, né? Hoje tem leite de amendoim. 300 coisas para fazer com Exato. amendoim, só que ele pesquisou naquela época. Então imagina agora, né, Viseu? Naquela época. Então, hoje tem o leite de amendoim, né? Tem muitas coisas saindo do amendoim. E as pessoas estão começando a entender, porque não é difícil falar sobre amendoim. É muita qualidade. É só ver que ele é um super alimento. E é muito gostoso também, né? É muito gostoso Vamos combinar também. Que ele ajuda muito na hora da criação, da publicidade disso, porque ele é muito saboroso, né? Mas amendoim engorda, tá? Mas todo mundo que tá na vida fitness hoje tem a pasta de amendoim, ou ela pura, ou ela incrementada, com chocolate. É saboroso, é gostoso e para manutenção da saúde é sensacional, né? Exato. É um produto que se ajuda na hora do marketing. Exatamente. Exatamente. Se você for nessas corridas hoje, o pessoal tá usando muito aqueles tubinhos com pasta de amendoim. Sachê, né? Sachê com pasta de amendoim para dar energia para correr. Porque o amendoim, ele é energia e saúde, né? Eu falo, o amendoim é energia, é um alimento com energia e saúde, né? Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas estão começando a enxergar isso, é o boom das pastas, né, no mundo fitness. A gente vê o esporte cada vez mais nos estádios, o pessoal querendo consumir cada vez mais amendoim. Então, assim, a crescente de consumo de amendoim, eu acho que só vai para cima. E o campo tem que estar preparado aí para produzir um amendoim de qualidade. Isso a gente bate muito nessa tecla. Mas eu acho que a gente, como cadeia, se unindo e investindo cada vez mais no marketing, na comunicação do amendoim, a gente ganha cada vez mais. O Helder, você conhece a Argentina também. Sim. É um grande exportador, exporta mais que o Brasil e não tem praticamente consumo interno nenhum. Porém, de 3, 4 anos para cá, eles começaram a fomentar o consumo interno. O que você conheceu lá em relação a isso, que exemplos a gente pode trazer e aplicar aqui no Brasil? Olha, até interessante isso. Foi em 2021, eu tive em Cuiabá estava tendo um evento de pulses e o amendoim você estava lá também, né, Viseu? Isso. E você até pegou o meu banner lá dos consumos de amendoim e colocou lá em cima na tua apresentação. Exato. São os benefícios da campanha da Coma Mais Amendoim. Lá naquela palestra tava algumas pessoas da Argentina, incluindo a Ivana Cavigliasso, que era a presidente da Câmara Setorial Argentina lá. E depois desse evento ela veio conversar comigo, você acabou me citando e tudo mais. E ela falou, olha, eu queria conversar com você porque a Argentina está precisando fomentar o consumo interno e a gente precisa criar uma campanha. Então, quando eu estive na Argentina alguns meses depois, a gente teve um almoço na casa dela e ela falou, vamos conversar sobre isso? Ela me explicou que ela estava bolando para a Argentina, o que a Argentina precisava, né? Estava naquela época das retenções, né? Das taxações. Então, eles começaram a focar no mercado interno. E eles criaram a campanha Mani para mim, que é amendoim para mim. Lá na Argentina, que vem acontecendo há 3, 4 anos, a Câmara Setorial vem promovendo sempre essa campanha, que é para fomentar o mercado interno. Então, se você fosse na Argentina 5 anos atrás, se você for hoje, você vê muitos mais produtos derivados do amendoim. Doces, balas, chocolates, e eles buscam exportar. Para eu tenho que ver que o produto existe. Exatamente, exatamente. Então, eles começaram também trazendo essa campanha para o setor e expandindo para o mercado, né?
Então, é um trabalho que eles vêm fazendo bem árduo. Eu acho que a Argentina vem se preocupando cada vez mais com o consumo interno. Eles vêm vendo essa importância que a gente também começa a observar, né? Se a gente vê esse ano, um ano de superprodução mundial e uma competição muito grande na exportação, o que seria melhor para a gente? A gente tem um mercado interno sólido, né? Então, a Argentina também vem observando essa necessidade, vem investindo em campanhas e o Brasil está aí com a Bicab, com a Bex, também começando a investir. E a gente tem que começar a trazer o produtor, a trazer as cerealistas, a trazer as indústrias para também investir junto para a gente fortalecer esse setor. Tudo é parceria, né, dentro do campo, né, Viseu? Então, exatamente. Lá também os recursos vêm do setor privado para fazer campanhas do tipo que o Helder citou aqui. Nos Estados Unidos, o produtor contribui lá em média com $2 por tonelada. Por tonelada, exato. E contribui com base numa lei, né, que foi estabelecida para essa contribuição. Exato. Aqui no Brasil, você acha que a criação de uma lei seria um caminho para a gente ter constância de fundos e poder fazer trabalhos de longo prazo e consistentes? Funciona para a gente? Pode ser que sim. Hoje a gente vive um momento meio delicado no setor do amendoim, né? A rentabilidade do produtor tá muito baixa. Então, hoje talvez a gente trazer uma lei, uma necessidade de tirar algo mais da rentabilidade pode não ser interessante. Mas eu acho que a cultura se equilibrando, o produtor começando a observar essa importância, essa necessidade de que a cadeia precisa investir, onde não só ele vai estar investindo, mas a cerealista também vai estar investindo, a indústria também vai estar investindo, eu acho que o produtor começa a entrar também nessa necessidade. Você quer dizer, então, que antes de existir uma campanha para aumentar o consumo de amendoim, para se plantar mais amendoim, a gente precisa, na verdade, de uma campanha de conscientização a respeito do marketing, da comunicação dentro dessa cadeia. Exatamente. Eu acredito que a gente precisa se conscientizar, entender os benefícios do nosso produto e aí sim a gente se estrutura financeiramente também para a gente ir para cima de um marketing e mostrar o nosso superalimento para o Brasil inteiro. Né? Isso é tão importante, essas conversas com os produtores, né, Viseu? Você faz muito, você encontra muito com eles. Nós estivemos na feira em Jabuticabal e eu vi o quanto as pessoas te procuram, né? As pessoas procuram muito o Viseu, procuram você também, que você também é consultor de mercado, mas com o Viseu é sempre assim, como é que eu começo? Como é que eu faço? Gente em vários estágios, né, da produção de amendoim, querendo entender, querendo saber. Então é muito importante ter a divulgação disso, né? Como é que eu posso começar a plantar amendoim do zero, né? Como é que eu faço essa base aqui na minha lavoura, na minha propriedade? Como é que eu vou fazer isso? Então falta muito essa informação, né, Viseu? E essa conscientização de, olha, os tempos mudaram. Na época do seu avô, no campo, do seu pai, era ele lá com a terra e o maquinário dele. Exato. Que poderia ser mais braçal, depois as tecnologias foram surgindo. Exato. Quem foi mais avesso aí trazendo um maquinário, a gente tem o exemplo da Indústrias Colombo, olha, eu quero facilitar a minha vida. Exato. Então eu vou criar coisas, elementos, maquinários para que eu possa ter mais qualidade de vida, né, no campo, ter menos mão de obra, ser menos cansativo, porque eu gosto do que eu faço, mas eu preciso entrar na tecnologia. Exato. E eu acredito que com a comunicação e o marketing, Viseu, dentro do amendoim é a mesma coisa. As pessoas precisam abrir o pensamento, Exato. tentar aceitar o novo, né? Exato. Eu acho que começam com coisas simples, né? Recentemente eu estava ali no Mato Grosso do Sul, e se você está nas estradas do Mato Grosso do Sul, você vê muito amendoim vendendo na beira das estradas, né? Claro que aqui no estado de São Paulo existe uma regulamentação ali de vendas. Diferente, né? É diferente, mas você vê muito amendoim vendendo em saco lá. E eu acho que isso são coisas pequenas que começam a fazer diferença no setor por completo, né? Você tem que passar ali pela região de... eu chamo de... isso é uma questão também de marketing de amendoim, né? Eu sempre busco falar para o pessoal que é o seguinte, ali de Marília, vamos estipular ali qual cidade? De Marília até, passando ali Pompeia, Quintana, Herculândia, Tupã, Arco-Íris, até chegar... Até Parapuã, até para mais... eu gosto de chamar de a rota brasileira do amendoim. Porque ali, claro, a gente tem Jabuticabal também, mas ali você tem o coração das indústrias, né? Você tem a coração da produção do amendoim. E já tem um marketing em cima disso, dessa rota, de turismo, que acaba sendo um pouco de turismo. Exato. A pessoa vai e quer ver a lavoura, como que é produzido e quer comer o amendoim. Já existe isso não? Não, eu acho que isso é oportunidade da gente observar para isso, né? Então, a gente transformar aquela região na rota brasileira do amendoim, a gente traz mais oportunidades para os municípios. Então, isso é bom para o município, isso é
é bom, acho que as prefeituras podem olhar para isso com carinho também. Isso é bom para as empresas de amendoim, né? E é bom para a cadeia, né? É bom para a cadeia num geral. Então, qualquer campanha onde a gente fala de uma rota brasileira de amendoim, a gente fala de amendoim um superalimento, amendoim um superalimento para o gado, eu acho que qualquer trabalho de formiguinha, que eu falo que o marketing ele é um trabalho de formiguinha, você vê os Estados Unidos fazendo isso desde 1910, eu acho que tudo isso dá algum retorno. Então, eu acho que a gente começar com essa consciência pode trazer muitos frutos. Desde um município, desde uma rota brasileira, desde um marketing, desde um adesivo de carro. Eu acho que isso pode trazer muito retorno para o setor no geral. Cada um tem uma parcelinha ali, né, na construção disso, né, Viseu? Não, exatamente. Então, a gente estava falando de recursos, né? Você imagina, o Helder tem razão. Hoje, a margem do produtor está muito apertada. É um momento complicado. Exato. Mas o consumo viria, um consumo interno maior, faria uma demanda maior e um preço mais elevado pelo equilíbrio oferta-demanda. Exato. Então, você imagina, 50 centavos por saco de amendoim dá alguns milhões de reais todo ano, que poderiam ser aplicados nessa questão do marketing. Exatamente. E assim, a gente precisa inventar muita coisa. A gente tem vários exemplos hoje de marketing e comunicação de amendoim nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, a mesma empresa que criou o Dr. Peanut, ela criou um ônibus. Ela fez um ônibus em forma de amendoim. Então, esse ônibus roda os Estados Unidos inteiro. Chama muito a atenção. Chama né? muito a atenção. Inclusive das crianças. Exatamente. Né, se você for nas escolas lá, que é a Georgia Peanuts, né? Que é a Associação dos Produtores da Geórgia, que é o estado de maior produção de amendoim dos Estados Unidos, eles levam nas escolas algumas telas e tablets com perguntas e respostas sobre o amendoim, fomentando desde da criança, do consumo. Então, você tem as empresas, por exemplo, essa empresa de produtos de amendoim. Ela tem um caminhão em forma de amendoim, ela sai fazendo propaganda dos benefícios do consumo e dando pequenos pacotinhos. Então, assim, e isso acontece nas indústrias, isso acontece nos produtores, isso acontece em todo o setor do amendoim. E isso acaba puxando mais pesquisas para o setor, mais pesquisas. Hoje você tem lá nos Estados Unidos uma associação só de pesquisas nutricionais de amendoim. Então, o governo aporta dinheiro, os produtores aportam dinheiro, que é o Peanut Institute, o Instituto do Amendoim. Exato. Onde faz pesquisa sobre alergia de amendoim, uma infinidade de questões para realmente viabilizar cada vez mais o consumo de amendoim. Então, a gente se organizar como cadeia e conseguir aportar financeiramente para isso, começa a abrir um leque de oportunidades e de demanda de amendoim para o amendoim brasileiro, que a gente vai ter que plantar muito amendoim para dar conta dessa demanda aí, se a gente começar a investir em propaganda. Juliana, você vê que exemplos do que fazer não faltam, né? A gente tem muito, né? O que nós precisamos aqui é unir o setor para arrecadar esses recursos e trabalhar em cima do marketing propriamente dito aí, né? Nós tivemos lá no Peanut Institute, como você falou, e nós tivemos a oportunidade lá de ver uma apresentação. Eles consumiram 2 anos seguidos, um pouquinho a menos. Então, aquilo acendeu a luz. Acendeu a luz. E eles fazem um plano anual, mês a mês, de diversas atividades. Você acha que aqui no Brasil, a gente, nas regiões produtoras mesmo, você acha que as instituições, os produtores, eles estão tão ligados quanto os produtores de lá? Que você falou, um pouquinho assim que caiu no consumo, eles já acenderam um alerta. Será que a gente está tão focado assim no nosso trabalho com amendoim aqui, ao ponto de perceber isso rápido, não? Vamos falar com o produtor. E agora, produtor? Eu acho que assim, existem momentos que demandam a atenção do setor, né? A gente está vindo de alguns momentos aí de safras complicadas, esse ano de um mercado complicado, só que eu acho que se a gente não focar nessa questão de comunicar a capacidade do amendoim e o quanto esse produto é valioso, a gente nunca vai chegar lá. Vocês acham que esse é o maior desafio hoje, a comunicação no setor do amendoim, na cadeia do amendoim, seja ela em qual escala for, seja no campo, na indústria, para exportar, essa comunicação com outros países, ela tá boa, Helder? Você que fica aí, Viseu também, né? Vocês estão sempre atravessando. Eu estou na Argentina, eu estou nos Estados Unidos.
Essa comunicação nossa tá boa? A gente tá gritando lá fora, olha, o nosso amendoim é bom mesmo, a gente tem qualidade mesmo, a gente tá falando isso direito? Sim, com certeza. Eu acho que o que eu venho observando nos últimos anos, que as empresas, os principais exportadores hoje do Brasil, eles estão sempre presentes nas feiras internacionais, estão levando o amendoim brasileiro para mostrar a qualidade do amendoim brasileiro, né? Existem fóruns internacionais do amendoim, onde o Brasil, ele é um player muito respeitado nesses eventos. A gente tem aí o Rossato, né, que é o presidente da Câmara Setorial hoje, o Viseu já foi. A gente tem aí o Robson da Coplana, que sempre é o nosso porta-voz ali nas palestras internacionais, e mostrando a qualidade, a eficiência da nossa indústria, a segurança do nosso produto. Então, eu acredito e vejo eles gritando aos quatro cantos aí o quão bom, o quão seguro, o quão... seguro e importante é o nosso amendoim brasileiro. Então eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho aí mundo afora. As empresas estão cada vez mais batendo nas portas aí para falar, olha, experimenta o nosso amendoim brasileiro aí que você vai se apaixonar. Tem que oferecer, né? Exatamente. Tem que mostrar, tem que pôr a cara para Exatamente. Helder, a gente falou bastante aqui exatamente do marketing para o mercado interno. E agora estamos mudando ali um pouquinho Sim. para o internacional. Realmente, existe esse trabalho citado, porém eu acho que precisaria consolidar num trabalho único de criar uma marca brasileira do amendoim para nos posicionarmos lá fora. Sim. Que ideias você tem? O que você pensa desse assunto? Olha, eu acho que quando a gente fala de unificar o setor, quando a gente fala de internacionalmente, eu acho que a gente tem uma entidade muito importante fazendo um trabalho que é a Apex, né? Se eu não me engano, é a Apex. Isso. E eu acho que a gente cada vez mais está se aproximando da Apex, com a ABEX, com a Bicab, para fazer trabalhos mais que reúnam esses exportadores. E eu falo para a Apex, eu falo, olha, imagina um telão gigante ali em cima de todas as empresas do amendoim, nesses eventos internacionais, mostrando as máquinas brasileiras colhendo amendoim. Porque eu converso com bastante gente de outros países, né? Pessoal da Índia, pessoal de... E eu falo, como é que você vê a produção de amendoim brasileira? Eles falam, vocês escolhem no balaio igual a gente? Vocês escolhem... Acho que vocês escolhem manual. Não, nós temos máquinas, é tudo automatizado, a segurança de arranquio... A gente precisa contar essa história. A gente precisa contar essa história. E mais do que contar, mostrar visualmente, né? Quando a gente fala de marketing, a gente fala muito do visual. Então, se a gente for para esses eventos, levar telões gigantes e mostrar a colheita no amendoim, o processamento... Dá para rodar uma campanha com os produtores, né? Eles gravando as suas propriedades, o jeito, né? O manejo de fazer e juntar essas imagens para poder fazer isso, né? Exatamente. Eu acho que também seria interessante, né? Brilhar mais os olhos dos produtores, né? Vocês falaram aqui da Peanut Tour. Sim. Que muitas pessoas não fazem ideia do que tem lá. O que tem lá? O que vocês viram lá? Como é que foi essa experiência, o Viseu? Foi bastante interessante, né, Helder? A gente viu que todos os elos da cadeia do amendoim de lá são organizados, associados, trabalham estadualmente, depois nacionalmente. Nisso a gente tem inveja deles, né? Porque a gente não conseguiu fazer isso ainda. É o que eu falo, né? É um trabalho de formiguinha que, quando a gente olha para isso e sente um incômodo, eu acho que a gente tem que começar a fazer, né? Quando a gente olha para o consumo lá fora e fala, nossa, os americanos, eles não precisam se preocupar tanto assim com a exportação. Eu acho que incomoda e a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Eu acho que o setor do amendoim tem muita capacidade, tem um território gigantesco, tem um produto de qualidade muita absurda. Coisa óbvia, né? Ainda não foi feito. Exato. A gente tem, na verdade, a gente tem quase que um papel em branco para começar tudo aqui no Brasil. Eu vejo isso assim, quando a gente pega tudo que já foi feito no amendoim, o trabalho do IAC, com as variedades, as indústrias se autorregulando, os equipamentos de colheita, né, como a Colombo, os equipamentos de arranquio, você vê que um trabalho muito grande foi feito. Mas o amendoim ainda é um livro de 100 páginas, com 60 páginas, 80 páginas em branco, a serem escritas.
E a gente precisa começar a escrever esse livro. E isso é investir em marketing, isso é investir em pesquisa, isso é investir em variedades, é investir em qualidade de colheita, segregação, industrialização, produtos, né? Hoje existem empresas brasileiras que exportam não só o amendoim em grão e o óleo, eles exportam a paçoca para os Estados Unidos, exportam produtos já acabados para a Argentina, que são ali nossos concorrentes na produção. Internacional, né? Só que se a gente começa a industrializar mais, a processar mais o amendoim, eu falo de processar, realmente fazer um produto mais bem acabado. Hoje você vê um mercado aí sem mistura, sem açúcar, que está indo para os Estados Unidos, que está indo para a Argentina, que está indo para outros países que são ali os nossos concorrentes na exportação e na produção de amendoim. Mas como é que a gente consegue driblar isso e exportar até para esses países? É fazendo um produto de qualidade, fazendo um produto diferente. Eu acho que o Brasil está aprendendo bastante aí como processar melhor e ser criativo com o amendoim, né? Olha, Viseu, o que a gente entende com esse episódio aqui são 2 pontos. A gente tem muito trabalho pela frente em comunicação do amendoim, de marketing, mas uma luz muito boa é ver o Helder, que consegue falar para as novas gerações, né? Que essas novas gerações, elas podem se comunicar com as gerações anteriores para fazer esse trabalho, né? Para poder mostrar, para poder contar. Então, para a gente é um prazer receber você aqui. A gente quer te agradecer e ver que a gente tem uma luz aí, né? Uma geração aí, o Helder tem 30 anos, contando a idade dele, né? Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, vai. Tá. O Helder, Manda. Ela citou um negócio interessante, né? A comunicação de gerações. Sim. Hoje nós temos as redes sociais. Sim. Você mesmo tem a Turma do Amendoim. Exato, Lucas. E outras. Como elas podem trabalhar esse marketing institucional? Usar direito essa ferramenta, né, Viseu? Exato. Eu acho que é muito importante. Eu sempre converso muito com o Lucas, que é a Turma do Amendoim, né? É uma página... Foi a primeira página de amendoim ali, é uma página gigante sobre a cultura do amendoim, e ele mostra muito o dia a dia do produtor no campo. Eu acho isso muito importante. Ele mostra quando o produtor está plantando, quando ele está colhendo. Recentemente ele esteve nos Estados Unidos, então eu acho muito importante. Mostra os perrengues, né? Mostra a realidade, é legal. Exato. Isso. Ele mostra a essência do produtor ali no campo, né? A Amendoim Brasil eu vim com o objetivo de trazer mais informação. Porque a gente tem ali a Turma do Amendoim que mostra o campo, mostra o que está acontecendo. Meu objetivo foi mostrar mais o mercado, mostrar mais a história, mostrar mais como se organizam. Tem que existir as duas. Exato. E tem que vir mais, né? Outras pessoas precisam ter essa fome, né, de trazer informação, né? De um outro ângulo. Um mostra o mercado, outro mostra o dia a dia ali, tem que ter. Então, como eu tô no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outros estados, e eu vejo jovens da minha idade falando, eu tô na produção de amendoim, eu queria entender melhor. Eu falei, faz o seguinte, quer se comunicar melhor? Vamos mostrar mais como é que tá a tua região? Então, hoje existe a amendoim, não só amendoim Brasil, mas existe a amendoim Mato Grosso e a amendoim Mato Grosso do Sul, que são produtores, são consultores que atuam nessas regiões e estão mostrando a cultura nesses estados. E quem não está convivendo muito com Mato Grosso do Sul, nem sabe que lá produz amendoim. Exatamente. Então, assim, vem numa crescente. Eu acho que as mídias, quando a gente fala do Instagram, a gente tem que sempre usar para promover, para fazer o bem. Então, a Turma do Amendoim mostrando o produtor, os perrengues do campo, a produção, a Amendoim Brasil trazendo aí informações, notícias, tragam bastante notícia, o que está acontecendo no mundo do amendoim. E agora a gente vê aí outras redes sociais aparecendo para mostrar, o amendoim está crescendo. Foi bom você ter falado isso. Pra gente fechar aqui, uma pergunta. Eu tinha muito preconceito com o TikTok, tá? Achava que era só dancinha e tal, coisas... Hoje eu acompanho muita coisa do universo que eu amo, que é de agro, tudo no TikTok. Você aprende, você estuda no TikTok. Lógico, você tem que olhar que fonte é. Exato. Mas qual que é a sua opinião? É válido colocar conteúdo de amendoim também? Tem lá já, não? Tem, com certeza tem. Eu não uso muito o TikTok, Mas você alimenta? Eu não tenho Amendoim Brasil no TikTok, mas quem eu acompanho no TikTok é o Olavo Betiol, que ele foi pro Mato Grosso agora, e ele posta muito sobre o amendoim no Mato Grosso no TikTok dele. Então, eu uso o TikTok para acompanhar o Olavo, para às vezes buscar alguma coisa de amendoim lá, mas assim, existe o amendoim no TikTok. Olha né? só, então acho que tem que usar a ferramenta da melhor forma. Você vai ver TikTok, não, mas o que você está vendo lá? O que você está colocando lá de informação? Acho que tem que ter um conteúdo que seja relevante
relevante, né? O objetivo é comunicar. E hoje a gente usa as redes sociais do Amendoim, eu falo isso no geral, tanto o Amendoim Brasil, a Turma do Amendoim e as outras páginas, a gente usa muito as nossas redes para divulgar informação e para defender a cultura. Eu entro numa postagem de o benefício do amendoim e vejo alguém falando sobre, não, amendoim é ruim. Você vai lá responder. Eu vou lá e falo, eu te convido para conhecer o setor. Eu te convido para conhecer o campo, a produção e a indústria. Para sair do achismo, E né? você vai ver a qualidade com que a gente trabalha desde o campo até a indústria, que é algo muito profissional, né? Duas coisas que você não perguntou para ele. Uma pergunta eu vou fazer, a outra você tem que fazer. A primeira minha aqui, tá? Para matar. Claro. Qual é o seu favorito no amendoim? É a paçoquinha? É o amendoim natura? É o amendoim japonês. Por quê? Eu gosto muito do amendoim japonês. Eu sei, ele tem um sabor diferente. Eu tenho uma mania. Eu tenho alguns amigos, né? Igual o Rodolfo. E a gente sempre fica conversando qual que é o melhor amendoim japonês. Qual que é a melhor marca que produz amendoim japonês, olha, né? Alguém tem que gostar do amendoim japonês, né? A gente não sabe o time do nosso convidado. Bom, né? Você não perguntou. Falando nisso... Pra que time você torce? A gente não perguntou, pô. Eu torço pro Brasil na Copa do Mundo. Esse daí é aquele da boa vizinhança, que não quer, né? Na verdade, assim, eu gosto da Copa do Mundo, mas assim, no dia a dia do jogo... Você tem que lembrar que o futebol promove o consumo de amendoim. O que eu quero no futebol, assim, a gente tinha muito consumo de amendoim em casca. Exato, eu sou desse tempo. Você é desse tempo. Eu acabei não pegando, mas eu estudei essa história e eu fui estudar o porquê que esse amendoim sumiu dos estádios, né? Então, houveram problemas ali com a casca do amendoim e trouxeram algumas normativas que seguraram esse amendoim ali na... Então, o problema não é o amendoim, é o povo que estava fazendo errado. Exato. Então, talvez se a gente trabalhar um pouco melhor isso aí, a gente pode botar o amendoim nos estádios mas novamente. Isso aqui, vamos falar sério, até derrubando aqui, ó. Não tem tudo a ver você sentar para assistir o jogo, isso aqui? Com o que mais? Não pode falar. E, obviamente, quando a gente vem falar de promoção e marketing de amendoim e coma mais amendoim, obviamente que eu não podia deixar de trazer para vocês aqui e que lindo que tá esse amendoim. O amendoim, para que vocês consumam mais amendoim. Acho que você já tem bastante em casa. Então, esse aqui vai para Juliana. Para ela consumir mais amendoim. E eu acho que nossa cultura precisa disso. Essa consciência, essa palavra que eu sempre trago, como mais amendoim, como mais amendoim. Eu boto esse adesivo aqui para ficar atrás do carro. Para quando as pessoas estiverem atrás do teu carro parado ali na... Você fala, coma mais amendoim. Isso começa a trazer uma muito consciência. Rapidamente no inconsciente, né? E eu não sei se vocês perceberam, a gente está falando de marketing de amendoim, a gente começa a falar do time que torce, de como que consome, que vai para o estádio. O quanto o amendoim tem esse poder de trazer energia, alegria, né? Tudo que você vai pensar de amendoim é gostoso ou dá energia, né, Viseu? Exatamente. É muito bom, né? Exatamente. Resumindo, nós temos aí a campanha do Coma Mais Amendoim. Você citou outros exemplos de produtores de redes sociais fazendo as suas divulgações. São ações, vamos chamar, pontuais, dado o tamanho do Brasil. Sim. Para a gente atingir o grande público das grandes cidades, das grandes capitais, eu ainda acho que as campanhas bem elaboradas é que trazem resultado. Com responsabilidade, né? Cite para nós duas campanhas tipos de campanha que você investiria. Eu com certeza investiria na campanha televisiva, né? E na campanha das mídias sociais, quando a gente fala de YouTube, é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Né? Levando informação. Hoje, os jovens, eles estão consumindo mais o YouTube, os podcasts, do que a televisão. Sim. Só que a gente tem que atingir ambos os públicos. A gente tem que levar para a televisão uma campanha sobre o consumo. E tem as gerações aí, né? Exatamente. A TV e as redes sociais, a internet, elas são uma transição de geração. Então, não dá para esquecer o pessoal da TV aberta, da TV, né? Trazer junto com eles aí essa modernidade. Exato, toda, porque em conjunto com isso, eu não cito o investimento ali nas escolas, porque a gente vocês já falaram no podcast, tem mais de 120 licitações aí para o consumo na merenda escolar. Então, esse é um investimento que está sendo feito do setor que já ajuda muito, né? Então, se a gente também com isso, investir nas campanhas na TV e continuar investindo nas mídias sociais, nos podcasts, eu acho que a gente está fazendo já esse trabalho de formiguinha aos poucos e conscientizar cada vez mais o produtor.
Muito bom. Bora puxar o carro? Comer agora uma paçoquinha? Falamos bastante. Me deu do vontade de marketing. comer uma paçoquinha Fizemos depois desse bastante assunto marketing aqui. aqui. Né? Exatamente. Ô, Helder, como é que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, além da página que você já tem no Instagram, que é o Amendoim Brasil? Olha, geralmente eu trago bastante informação pelo LinkedIn, né? Alguns artigos sobre o amendoim, sobre os benefícios do amendoim. É o que eu queria muito fazer. Eu fiquei uns 3 meses fazendo uma pesquisa e trazendo realmente dados sólidos sobre o benefício do amendoim. Então, levo informações para lá. A Amendoim Brasil no Instagram é o principal. E eu criei um grupo ali do WhatsApp, né? Que tem esse convite no Instagram, que é o Grupo Mercado e Notícias, que é para quem faz parte do setor, para quem participa, quer estar bem informado sobre notícias, sobre os podcasts que estão saindo, informação, e sobre o mercado de amendoim nacional e internacional. É um grupo ali que chama Mercado e Notícias, que é para o pessoal entrar e receber as informações do que está acontecendo no mundo do amendoim. É um acesso mais fácil. Hoje o WhatsApp apita para você, né? Você consegue já ver o que está acontecendo. Então são os meus 3 principais meios de comunicação hoje no setor. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. O prazer Conversa é todo boa, meu. descontraída, né, Viseu? Isso. O prazer é todo meu. Muito Viseu, obrigado. muito E até a obrigada, próxima, viu? né? Muito obrigada, viu, Viseu, que você contribuiu hoje, mais uma vez, com toda a sua experiência. E a próxima viagem que vocês forem fazer a respeito do amendoim, coloca o Viseu para gravar bastante vídeo, disparar o conteúdo aí, porque ele tem muito conteúdo que a gente quer mostrar. Eu falo, porque quando eu comecei a ir nos eventos de amendoim, eu estava aprendendo e eu via ele como presidente da Câmara Setorial e hoje eu posso viajar com ele, aprender com ele. Então, para mim é um grande prazer estar aqui hoje com o Viseu, estar aqui com você, Juliana. Obrigado pelo também seu trabalho na comunicação no setor. Estou às ordens. E eu estou aqui para colaborar com vocês sempre que possível. Obrigada, então, Helder, Obrigado, Viseu. o prazer é nosso em recebê-lo. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente espera que você tenha saboreado cada pedacinho dessa conversa, que é um conteúdo que a gente pensou especialmente para você que produz amendoim, você que empacota amendoim, você do mercado interno, externo e você que é consumidor, que quer aprender cada vez mais sobre amendoim. A gente espera você no nosso próximo episódio de mais um Amendoim e Prosa.